Olá, irmãos. A paz e a graça do nosso Criador Altíssimo, Yahuwah, Todo-Poderoso, Soberano, esteja com todos vocês, em nome do seu ungido e amado Filho, nosso Salvador, Yahusha. Aleluia, assim seja. Sejam todos muito bem-vindos. Iremos dar sequência aqui, então, na parte 2 desse estudo que nós estamos fazendo, maravilhoso, o qual demos início na parte 1. Então, vamos aqui ler novamente o verso 6 do capítulo 3 de Gênesis e daremos sequência. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, então, ou seja, por ela ter dado ouvido à serpente, ela então observou a árvore. Tipo assim, ela não estava olhando para essa árvore porque dentro a ordem era o quê? Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pode comer de todas, não pode comer dessa. Então eles nem olhavam, Adão e Eva. Só que aí quando ela deu ouvido à serpente, ela observou. Aí quando ela olhou para a árvore, porque ela deu ouvido, então ela direcionou o olhar dela para a árvore, ela observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar. Muito atraente aos olhos. Muito atraente aos olhos. E, além de tudo, desejável. Então ela desejou, ok? Desejável para dela se obter sagacidade. Porque ela pensou, não, eu vou ter o conhecimento, como a serpente tinha falado para ela. Não, você vai ter o conhecimento de Deus, do bem e do mal, tal. Então, a desejável para dela se obter sagacidade. Tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Ou seja, eles não foram vigilantes, eles não vigiaram, né? E, principalmente, a vigília está relacionada à obediência. No momento em que você desobedece a palavra, que você não está caminhando, agindo com zelo, conforme a palavra do Criador, você deixa de vigiar. E aí foi o que aconteceu, eles não vigiaram e aí foram enganados. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Olha só, lembra no verso 25 do capítulo 2? Que eles viviam nus e não se envergonhavam? De repente comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora eles perceberam que estavam nus por causa do conhecimento do mal. Lembra do que a gente leu em Gênesis 8, no capítulo 1, na parte 1? Dia que Noé falou depois do dilúvio, que o nosso íntimo, desde o nascimento, é mau. É fruto é fruto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, por causa da desobediência. Então entrou esse mal, né? Em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahuwah, o Criador, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então perceba, a pessoa que transgride a palavra, que desobedece, ela está em trevas. Trevas é o quê? Escuridão. É oculto. É se esconder. Então perceba, quando o Criador, eles tinham o maior prazer, eu conversava com o Criador e tal, andavam com o Espírito Criador no jardim, né, com a palavra do Pai. E aí veio a brisa vespertina, a movimentação de alma, eles se esconderam, ou seja, ficaram em oculto. Ou seja, quem está em trevas não suporta a luz, né? Quem está em pecado, eles se escondem, eles não são transparentes, não são verdadeiros, são filhos do pai da mentira. Tem que fazer essas ligações, porque é de fácil compreensão e está totalmente alinhado com a palavra do nosso Criador, com a verdade. Perceba, então quem anda em pecado anda sempre se escondendo, mentindo. Então eles se esconderam. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde é que estás? Ele sabia, né? Onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. Ó, já deu uma justificativa, uma desculpa. Então, Yahuwah o questionou. Porque ele não falou a verdade, ele não assumiu, ele não se arrependeu. Ele deu uma justificativa, ele deu uma desculpa. Então Yahuwah o questionou: e quem te fez saber que estavas nus?
Ó a pergunta. Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem. Olha o que ele fala de imediato. Foi a mulher que me deste por auxiliadora. Foi a mulher que me deste como auxiliadora. Olha o dedo apontando. Tá vendo? Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ou seja, não tem a humildade de assumir. Ok? Então vocês pegaram aí, estão pegando as características. Se escondeu, pecou e se escondeu. Ó, tá aí oculto. Quando o Criador questionou, ele se justificou, em vez de pedir desculpas, se arrepender, assumir, ter autorresponsabilidade. E quando o Criador faz a pergunta, porque o Criador sabe de todas as coisas, ele acusou, jogou a culpa para o outro. Entende? Então o ser humano que está no mundo, que não tem ainda a compreensão da palavra, ok? Ele vai agir dessa forma. E eu não digo ímpios apenas, não. Porque o ímpio, já a própria palavra está dizendo. Né? Já está no mundão, não tem temor algum pela palavra, não busca o entendimento da palavra. Tal. Esses aí já estão, já assumiram, vamos dizer assim. Eu estou falando daquele que se diz temer ao Criador, crer no Criador, na sua palavra, e age dessa forma. Então, uma pessoa dessa ela ainda não foi regenerada. É onde queremos chegar com esta mensagem. Vamos lá. Replicou o homem. Foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu o fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus, Yahweh, inquiriu a mulher. Que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Então, acusou. A serpente também não assumiu. Ou seja, Pai, eu pequei. Me perdoa, eu desobedeci a tua ordem. Eu dei ouvidos à serpente. Tá, não. A serpente me enganou e eu comi. Então, perceba. São características humanas quando a pessoa está em pecado. Quando ela não está andando conforme a palavra. Ok? Vamos lá. A palavra, né? Vamos abrir aqui João 1. Livro de João, Nova Aliança. Vamos abrir lá no capítulo 1. O que é que nos diz? Do 1 ao 25. Vamos entender aqui. Diz assim. No princípio era a palavra. E a palavra estava com o Criador. E a palavra era o Criador, Yahweh. Ele, a palavra, estava no princípio com Yahweh. Estava no princípio com Yahweh. Porque quando você lê Gênesis 1, né? O Criador, quando ele começa a criar, formar todas as coisas, ele fala, haja luz. Tal. Ou seja, a palavra dele. Então é tudo por causa da palavra. Olha só. Todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele quem? A palavra. Então você vê que João ele já está falando aqui. A palavra é ele já está identificando quem é a palavra. Né? E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha só, nele estava a vida. Ou seja, a palavra deu vida a todas as coisas. E a vida era a luz do homem. No jardim, tudo perfeito, tudo maravilhoso, eles não se envergonhavam. Tudo transparente, tudo claro. Ok? E a luz resplandece nas trevas. Mas as trevas não a venceram. Né? Então, um lugar escuro. Se você acende a luz, a treva não prevalece. Ok? Por isso que em Mateus 5 é dito que nós somos luz e que nós temos que colocar a luz no local, em um local que ilumina toda a casa. Ok? Então uma pessoa regenerada, que nasceu de novo, que ela, no caso, nós temos que colocar a luz, temos que ser luz, esse é o mandamento. A gente tem que levar a luz, que é a palavra que habita em nós. Ok? Gálatas 2:20. Enfim. Então, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Aí, irmãos, a gente vem aqui, ó, pro primeiro livro de Adão e Eva, no capítulo
2 e 4, capítulo 2, verso 4, diz assim, ó, e porque naquele tempo eles eram cheios de graça e de uma natureza luminosa. Então perceba, nós tínhamos, como a gente leu na parte 1, no capítulo 2, ok? No verso do 21 ao 25, que no verso 7 e no verso 21 e 25, a gente foi formado do pó da terra, feito argila, né? E no verso 21 ao 25, fala o quê? Que tirou da costela e fechou com carne. E Adão fala, essa é osso do meu osso, carne da minha carne. Então, nós tínhamos um corpo de carne já no jardim, porém, nossa natureza era luminosa, como diz aqui no primeiro livro de Adão e Eva, no capítulo 2, no verso 4. E não tinha um coração voltado para as coisas terrenas. E não tínhamos um coração voltado para as coisas terrenas. Ou seja, a nosso coração, a nossa alma era voltada para o eterno, para Yahweh, né? Pelo Criador de todas as coisas. Ele que nos guiava. Nosso coração era nossa imagem e semelhança e todo o nosso ser, conforme do Criador. E após a transgressão, desobediência da palavra, que estava no jardim, que era o Criador, como a gente leu em João 1, a palavra estava com o Criador, no princípio. A gente, então, obtém esse conhecimento do mal, do bem e do mal, a ciência, né? E aí, foi isso que nos fez cair, ok? No caso dessa natureza luminosa, dessa graça, cheios de graça, né? Então a gente perdeu essa graça do Pai, todo o seu favor à humanidade e tal. E perdeu essa natureza luminosa. Aí, olha só, capítulo 3 do primeiro livro de Adão e Eva, do verso 1 e 2, diz assim, ó. O Criador disse a Adão, eu ordenei os dias e os anos nesta terra, e tu e tua descendência deverão habitar e caminhar nela, até se cumprirem os dias e os anos. Então, quem conhece o primeiro livro de Adão e Eva, está ciente que isso aqui é justamente após a desobediência, transgressão da palavra. Então o Pai fala, eu ordenei os dias e os anos nesta terra, e tu e tua descendência deverão habitar e caminhar nela, até se cumprirem os dias e os anos. Então eu enviarei a palavra que te criou, como a gente já falou aqui, e a qual tu desobedeceste. Então Adão e Eva desobedeceu a palavra que estava no jardim, que estava com o Criador, que era o Criador, a palavra do Criador. A palavra que te fez sair do jardim e que te ergueu quando tu estavas caído. Porque aqui no capítulo 1 e no capítulo 2, do primeiro livro de Adão, dá alguns detalhes. E os primeiros casos o primeiro caso de depressão, né? De Adão e Eva. Eles, quando eles perderam a natureza luminosa, que eles saíram do jardim, que eles viram aquilo tudo, né? O mundo no caso, que vem através dessa ciência, né? Esse coração voltado às coisas terrenas, ele entrava em desespero e a palavra ia e levantava. Então, diz aqui no verso 1, né, do capítulo 3, e que te ergueu quando tu estavas caído. Aí no verso 2, sim, a palavra que te salvará novamente, quando os 5 dias e meio estiverem consumados. Então, como a gente já falou aqui em algumas lives, vídeos, né, aqui está falando do Messias, da palavra que se fez carne, do verbo encarnado, do Cordeiro Pascual, do Filho do Criador dos céus e da terra, unigênito, o seu amado Filho, e a Ruxa, que veio em nome do Pai, aleluia, o nosso Salvador. A salvação vem do Pai, do Criador. Então, vamos agora meditar no capítulo 14, no livro de João, ok? Então, irmãos, perceba, antes de começar a meditar no capítulo 14, quando nós nascemos neste mundo, me refiro a todos nós aqui, né? Na verdade, toda a descendência de Adão e Eva. A gente nasce debaixo, né, como é que eu posso dizer?
do pecado, né? Que a gente é fruto, vamos dizer assim, do pecado. Quando Adão e Eva caiu, então a gente já nasce nesse mundo pervertido, corrompido, o qual o Criador já tinha dito aqui no capítulo 3 do primeiro livro de Adão e Eva, né, que ele tinha ordenado os dias e os anos nesta terra, e tu e a tua descendência deverão habitar e caminhar nela. A gente já nasce com essa natureza caída, e não a natureza luminosa, porque na natureza luminosa, ou seja, no jardim, a palavra, estávamos em comunhão com a palavra, ok? Este mundo, ele é fruto da transgressão, da desobediência da palavra. Então, quando a gente nasce neste mundo, a gente não está em comunhão com a palavra, quando a gente nasce. E como diz em Gênesis 8:21, Noé, após o dilúvio, que o Criador fala com ele, que aceita o holocausto de Noé, né, o sacrifício dele, a adoração, o Criador fala, né, que ele não vai enviar mais nenhum dilúvio e tal, e ele fala que o homem, desde o seu nascimento, tem a sua natureza inclinada para o mal, ok? Neste mundo. Então, irmãos, onde é que nós iremos obter graça e uma natureza luminosa? Em comunhão com a palavra. Então, o Criador, ele ordena os dias e os anos, né, desta terra e tal, e até se cumprirem os dias e os anos. Então tem um tempo neste mundo aqui. Tem um tempo, porque ele criou a humanidade para a eternidade. Ele é eterno, ok? Ele não foi plano dele, este mundo. Esse mundo foi fruto da desobediência, ok? Dos seres humanos. Então, o que eu quero dizer desde o princípio, todo aquele que se arrependeu, que assumiu, porque Adão e Eva, depois eles começam a clamar, se debruçar, se humilhar. E aí o primeiro livro de Adão e Eva você vai ver a dedicação de Adão e Eva. Eles se humilham, eles vivem após eles terem entendimento do que se sucedeu. Eles vivem a vida deles inteira pedindo perdão, se humilhando aos pés do Pai. Eles vivem em oração, em jejum, né? Fazendo sacrifícios de adoração ao Criador. Eles passam a vida toda, porque eles foram os únicos que viram, né, de fato, a grandiosidade, a magnificência, a plenitude, a perfeição do jardim. Então, quando eles vêm para esse mundo, eles veem que não tem nada a ver, não se compara, pelo contrário, eles sofriam muito neste mundo, né? Sofriam, que eu digo assim, por causa do peso deste mundo, das trevas, né? A energia, o príncipe do ar, né? Como diz em Efésios 2, né? O inimigo, né? Assolando, tentando o tempo todo. Mas eles estavam sempre aos pés do Pai, pedindo perdão, se humilhando, e o Pai sempre os guiando, os protegendo, os guardando, porque eles buscavam, entende? Então, desde o princípio, a todos os que buscam ao Criador dos céus e da terra, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, de todo o seu entendimento, né? Que reconhece isso mesmo, que nós somos nada sem Ele, que nós somos vasos de barro vazios. Então Ele nos guarda, Ele nos protege, entende, irmãos? E nos guia. E se nós caminharmos segundo a sua palavra, como Ele falou para Josué, e Ele fala para todos os seus servos, filhos, né, regenerados, a gente caminhando com Ele, a gente vai obter sempre o quê? Bom êxito. Se a gente tiver o zelo, né? Se a gente for forte e corajoso para agir com zelo, para ter zelo de agir conforme todos os mandamentos da palavra, né? Conforme a palavra, a orientação do nosso Pai. Então, irmãos, a pessoa que anda angustiada, né, se sentindo mal, seja lá qual for o mal, ela precisa ter a humildade
de reconhecer que ela está fazendo alguma coisa errada, que ela está faltando algo. Não vai adiantar se justificar, ficar dando desculpa, colocando culpa no tempo, no próximo, enfim, seja lá qual for. Não vai adiantar, porque o pai, ele sabe de todas as coisas, ele vê todas as coisas. Você viu Adão e Eva se justificando, Adão acusando Eva, Eva acusando a serpente, e o pai estava vendo tudo. Ele foi se esconder, aí se justificou. O pai sabendo tudo, aí o pai fez as perguntas, então não vai adiantar. Pelo contrário, isso só retarda as bênçãos e corre o risco ainda de a pessoa perder o fôlego de vida, né? O tempo dela chegar aqui, e aí quando chegar no dia do juízo, é aquela coisa, o pai tá vendo todas as coisas, ele vai fazer as perguntas, e aí? Não tem pra onde correr, porque ele tá vendo tudo. Então a gente tem que ter humildade de reconhecer os nossos erros, de assumir os nossos pecados, ok? E pedir desculpa e se arrepender, porque diz lá em 2 Pedro capítulo 3, verso 9, que o nosso Pai Celestial, Criador, Soberano e Yahweh, ele não quer que ninguém pereça, não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, independente da dificuldade que a pessoa está passando, né, nós estamos em uma era, como eu sempre digo, que segundo o meu entendimento, de acordo com os sinais que a gente está vendo no mundo todo, e de acordo com as Sagradas Escrituras, nós estamos de fato nos últimos tempos, nos últimos dias, ok? Esse ano vai ser um ano muito turbulento, começou com muita turbulência, e só é aquela coisa, é só ladeira abaixo. Então assim, a pessoa precisa voltar à raiz, a essa raiz que é a palavra do jardim. Porque só na palavra nós iremos obter graça, misericórdia, ok? E iremos alcançar essa natureza luminosa, né? Que é uma consciência limpa, uma alma purificada, regenerada, nova, ok? Então olha só, vamos ler João 14 aqui e meditar. Não permitais que o vosso coração se preocupe, credes em Yahweh, crede também em mim. Aqui é o Messias, a própria palavra do Pai, né, que veio em carne. Ele é o nosso único modelo, nosso único exemplo. Olha a humildade do nosso mestre. Ele veio em carne para nos salvar e ele nos deu exemplo, né, dessa natureza luminosa do jardim, né, enfim, que agrada ao Pai. Então ele fala, ó, não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Yahweh, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. E se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também, né? Você vê que sempre foi a intenção do Pai e da sua palavra, que nós caminhássemos em comunhão com eles e não transgredissem, né? Então o Messias vem para, como diz lá em primeiro livro de Adão e Eva, que ele envia para salvar. Então o Messias, nesse tempo aqui ele já tinha vindo, ó, após 5 dias e meio, como diz no primeiro livro de Adão e Eva. Então ele já estava aqui na terra e ele estava pregando aqui para os seus discípulos, seguidores. Verso 4. Vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé. Tomé tem aquela passagem, né, que ele fala, só se eu ver, não é? Só se eu ver eu acredito. Então, tinha um coração meio assim, duvidoso, né? Descrente, meio incrédulo e tal, mas ele estava ali seguindo. Aí, enfim, indagou-lhe Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Yahushua, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a palavra é o caminho. A palavra é o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente estiver firmados em comunhão com a palavra, com o nosso Messias, ok? Nós iremos estar no caminho, ok? Na verdade
e na vida, né? Que é a vida eterna. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós de fato tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também a meu Pai. E desde agora vós o conheceis e o vistes. Entende? Se vós de fato tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também a meu Pai. E desde agora vós o conheceis e os vistes. Porque ele estava em carne, né? Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Ou seja, prova o Espírito, o Messias ali transmitindo os ensinamentos, fazendo milagres, e você vê a cegueira, né, do homem, né? Então Yahushua ministrou-lhe: há tanto tempo estou convosco que tu não me tens conhecido, Filipe. Aquele que vem ver a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Aleluia, que coisa profunda, né, irmãos? Perfeito. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o, ao menos por causa das mesmas obras. Crê. Né? O Messias estava ali transmitindo todos os ensinamentos, dando exemplo. Crê. Né? Observa. Aí ele fala, ao menos por causa das mesmas obras. Né? A bondade, os frutos, né? Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E assim, seja o que for que vos pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então ele fala no 12, antes dele falar aqui, ó, seja o que for que vos pedirdes em meu nome, ele fala no 12, em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Então, irmãos, o verdadeiro crente, a pessoa regenerada, que nasceu de novo, ela anda, ela tem um zelo de agir conforme todo o mandamento de Yahweh, toda a palavra do Criador. Tá entendendo? Tem um zelo, cuidado. Nossa, será que isso que eu fiz tá de acordo com a palavra? Será que essa minha atitude, esse meu comportamento está de acordo com a palavra do meu Pai? Será que o que eu falei está realmente de acordo com a palavra do meu Pai? Tem um zelo, um cuidado de agir conforme tudo que está escrito. Entende? E por isso mesmo ele fala, né? E assim seja o que for que vos pedirdes em meu nome, para a pessoa, aquele que está andando, né, conforme a palavra do Pai, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Porque se a pessoa está andando realmente conforme a palavra, em obediência à palavra, vai fazer toda a vontade do Pai. E o que pedirdes em nome do Messias, que foi aquele que veio, que cumpriu toda a palavra, foi perfeito, nos mostrou como agir, como viver, qual o exemplo de vida, qual o estilo de vida que agrada ao Pai. Ele fará, né, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Porque toda ação dessa pessoa vai glorificar o nome do Pai. Entende? Porque ela está andando em conformidade com a palavra. E a palavra do Pai. Então tudo é para a glória dele. A gente não está mais com o coração inclinado para as coisas terrenas. Entende, irmãos? Porque a gente foi regenerado. A gente creu, a gente crê. A gente vive dia após dia meditando, como ele falou para Josué, lembra? Medita dia e noite.
para que tenha bom êxito em todas as suas realizações. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Então, irmãos, o vídeo vai ser encerrado novamente aqui por causa do tempo. Então a gente vai parar por aqui. Eu vou ver se eu consigo gravar o terceiro. Se der, eu já dou sequência para encerrar esse capítulo e todo o contexto. Então, se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Então, se a pessoa realmente reconhece que seu pai, ela não é nada, né? E ela reconhece a graça do pai, a sua misericórdia, né? E ela ama verdadeiramente o pai, ela vai obedecer todos os seus mandamentos. E ela vai desfrutar de toda a graça e dessa natureza luminosa. E não terá motivos mais para reclamar, murmurar, se justificar, né? Pelo contrário, estará dando graças e louvores em todas as coisas em nome de Yahushua, para a honra, para a glória e louvor do Altíssimo, Soberano Yahweh. Assim seja, aleluia, para todo sempre.